Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de Conceitos Básicos de Matemática e Estatística. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor nessa web aula. Nessa web aula falaremos um pouquinho sobre as grandezas e as unidades de medida. Então, o que a gente vai ver durante a aula? O conceito de grandeza, as unidades de medida, as principais delas, uma razão, o que é uma razão dentro de matemática, grandezas diretamente proporcionais e até iremos ver um pouquinho mais sobre as grandezas inversamente proporcionais, mas só para completar o conceito de grandezas diretamente proporcionais. E falaremos também sobre porcentagem, que nada mais é do que uma razão. Então, primeiro, o que é grandeza? Então, lembra que eu falei na aula passada que em matemática a gente usa a ideia de definição, de dar nome a alguma coisa, para quando a gente quer restringir o nosso escopo de estudo. Então, a definição de grandeza, ou seja, só vai ser grandeza se for algo que pode ser medido ou contado. Então, qualquer situação, qualquer coisa que eu consiga mensurar, eu vou representar através de uma grandeza. E as principais unidades de medida, as principais situações que envolvam essa medição é um comprimento, uma área, a massa, quando eu estou verificando o seu peso, quantas gramas, quantos quilogramas, quantas toneladas, o tempo, que eu posso contar o tempo, que aí eu vou ter os segundos, minutos, horas, etc. Temperatura, volume, quantos litros, quantos metros cúbicos e a capacidade, ok? Então, para tentar padronizar esses números, o Sistema Internacional de Medida adota algumas unidades. E o Brasil segue também algumas unidades do Sistema Internacional de Medidas. Então, quando eu quero mensurar um comprimento, o usual é a representação através de metros. É claro que, se eu precisar ampliar essa distância para algo muito grande, eu geralmente vou utilizar múltiplos de metro, como o quilômetro, por exemplo. Se eu quero ainda ir além, ir para as estrelas, eu vou contar em ano-luz, que representa uma medida de comprimento. Tá? Quando eu falo de massa, o usual é falar em quilogramas. Ah, fulano tem 60 quilos. Eu comprei 2 quilos de açúcar. Então, a unidade mais usual é quilogramas. Quando eu falo de tempo, a unidade base é os segundos. Mas se eu tenho um tempo maior, eu posso representar como minutos, como horas, dias, semanas, meses, anos e etc. Que são múltiplos de segundos. Quando eu falo de capacidade, eu posso falar de litros. Ah, nesse galão cabem 5 litros. Naquele outro galão cabe 100 litros. Nesse copo cabem 200 ml, que é mililitro, é um divisor de litro, é um submúltiplo de litros. Quando eu falo de corrente elétrica, eu tenho ampere. Quando eu falo de tensão, eu tenho volts. Quando eu falo de temperatura, a gente tem Celsius, lá em física tem Kelvin. Nos Estados Unidos, que não adota totalmente o Sistema Internacional de Medida, tem o Fahrenheit, tem outras unidades de medida. E essas unidades de medida, geralmente representamos sempre por letra minúscula. Metro, hora, segundos, litros, gramas, representamos por letras minúsculas. Só vai ter exceção quando a unidade de medida referir-se ao nome de uma pessoa. Por exemplo, ampere, Celsius, Kelvin, Newton, que são unidades de força, a gente representa com letra maiúscula, mas sempre quando estiver associado ao nome de uma pessoa, se não letras minúsculas. E toda unidade de medida, ela vai ter os seus múltiplos. Porque se eu quero representar uma distância, eu posso representar uma distância pequena ou uma distância grande. E trabalhar com a mesma unidade de medida, às vezes, vai exigir muitos dígitos. Então, eu posso utilizar um múltiplo para representar aquela quantidade. Por exemplo, quando eu falo de comprimento de distância, a unidade base é o metro, mas acima do metro eu tenho decâmetro, 10 metros, hectômetro, 100 metros, quilômetros, que seriam 1000 metros, e aí descendo eu vou dividindo, vou fracionando em parte de 10 cada vez mais. Então eu tenho aí o decímetro, que é o décimo de metro,
centímetro, que é um centésimo de metro, milímetro, que é um milésimo de metro. E essa representação é utilizada para quase todos os sistemas, as unidades de medidas. Por exemplo, em vez de metro, eu poderia trocar por grama. Aí eu teria o decagrama, hectograma e o quilograma, que é 1000 grama. Ou miligrama, que é milésima parte de grama. Então, quando eu pego uma caixa de remédio e tenho lá a dosagem 10 miligramas, quer dizer que é a 10ª parte de um milésimo de grama. Ok? Peguei uma grama, dividi em 1000 partes e estou pegando 10 partes. Então, essa organização do sistema de medidas, esse fracionamento, segue a ideia do sistema decimal, que é o nosso sistema que a gente utiliza para representar os números. Por isso que há uma facilidade da gente trabalhar com unidades de medidas que estejam nesse sistema decimal. Agora, existe algum sistema de unidade de medida que não trabalha com decimal? Sim, horas. Eu tenho 1 segundo, se eu pegar 1 minuto, eu não tenho 10 segundos, eu tenho 60 segundos. Se eu pegar 1 hora, eu tenho 60 minutos. Se eu pegar um dia, eu tenho 24 horas. Não segue o sistema de múltiplos de 10, não segue o sistema decimal, ok? E aí observe o quão é complexo você trabalhar com horas, minutos, com quantidades diferentes de um múltiplo para outro, tá? E como que a gente converte, quando a gente fala de sistema decimal, as unidades de medida? Por exemplo, se eu tivesse 2 quilômetros e quisesse passar para metros. Então, basta nessa representação posicionar o 2 quilômetros na unidade de quilômetros e completar as outras casas com o que falta até a unidade de medida que eu quero. Então, se eu quero passar 2 quilômetros para metros, basta eu colocando um zero até chegar no metro, que a gente vai observar na primeira linha da tabela que eu tenho 2.000 metros. O mesmo vale com 50 centímetros. Se eu quero passar 50 metros para centímetros, basta eu posicionar os 50 dentro dos metros até chegar no metro e aí completar com zeros até eu chegar em centímetros. Então 50 metros nada mais é do que 5.000 centímetros. Então o sistema decimal facilita essa representação. E outro conceito que a gente precisa ver nessa disciplina é o conceito de proporção. Quando eu comparo duas grandezas, eu estou tentando estabelecer uma relação entre elas. E essas relações vai sair daí um novo conceito, uma área de estudo que é o conceito de proporção entre grandezas. Imagine a seguinte situação: 2 sócios, Pedro e João, compraram um terreno. Esse terreno tinha objetivo de investimento, então eles não queriam vender o terreno, e o terreno saiu por 30 mil reais. Só que Pedro, ele entrou com 20 mil, ele pagou 20 mil pelo terreno, enquanto que João deu o restante, ou seja, 10 mil. Então, Pedro deu 20 mil, João deu 10 mil reais para comprar o terreno. Passados-se alguns anos, eles resolveram vender o terreno e conseguiram 150 mil reais pelo terreno. Um excelente investimento. Saíram de 30 mil reais para 150 mil reais. Opa, então se teve lucro, a gente precisa repartir esses 150 mil. E aí eu pergunto para vocês, seria justo dividir 75 mil para cada um deles? Provavelmente você deve estar pensando, não, mas espera aí, teve alguém que comprou uma parte maior do terreno. Teve alguém que deu mais dinheiro para comprar esse terreno. Então seria justo que aquele que deu uma parte maior recebesse uma parte maior. Mas o quanto maior? Vamos estender então o problema. Então, se Pedro ele investiu o dobro que João, ele deu 20 mil enquanto que João deu 10, seria justo que o Pedro recebesse então o dobro da quantidade de João. Então, quando eu falo o dobro, eu estou comparando o quanto que um pagou em relação ao outro. Então, se eu pegar 20 mil e dividir para 10 mil, eu tenho 2 vezes. Esse 2 vezes representa o que a gente chama em matemática de razão, que é uma comparação entre 2 números. Então, se eu tiver 2 números, A e B, tanto que B não pode ser 0, chamamos de razão de A para B, ou razão de A entre B, nessa ordem, a ordem influencia, o resultado, ou seja, o quociente de A por B, o resultado da divisão por A por B. Então, se eu peguei lá
Ah, João deu 20 mil e Pedro deu 10 mil. 20 mil dividido para 10 mil, 2. 2 vezes o dobro. Então, esse 2 representa uma razão, uma comparação que eu fiz entre essas duas grandezas. E aí, nessas horas, você deve estar pensando, o professor falando grego. Mas, de forma simplista, então, razão é qualquer comparação entre dois números que ocorre por uma divisão. Então, como falamos, se Pedro investiu 20 mil e João 10 mil, se eu dividir, eu vou ter uma razão 2. E essa razão 2 representa exatamente o dobro. Com isso, a gente pode estabelecer um outro conceito que nasce a partir da razão, que é a ideia de proporção. Se eu tiver duas razões que sejam iguais, a gente diz que há uma razão. E é essa que é a resposta para todo esse problema. Por quê? Porque se Pedro investiu o dobro de João, o mais correto seria que Pedro recebesse o dobro que João. Então, se o terreno foi vendido por 150 mil, o justo seria que João recebesse 50 mil, enquanto que Pedro, que deu o dobro, recebesse 100 mil. Observa, 20 mil dividido para 10 mil, 2. 100 mil que Pedro recebeu dividido por 50 mil que João recebeu, 2. Então, as duas razões são iguais, ou seja, há uma proporção. Então, para que haja uma justiça no problema, eu preciso que obedeça a uma proporção. Se alguém deu o dobro, recebe o dobro. Se alguém deu a metade, receba exatamente a metade dos lucros. Toda proporção, ela obedece uma propriedade que vai ser muito útil, que é quando eu multiplico cruzado, multiplico os extremos, vai dar exatamente o resultado da multiplicação dos meios. E a partir dessa construção surge um artifício que a gente pode utilizar para resolver problemas proporcionais, que é a regra dos 3. Então essas grandezas elas podem ser diretamente proporcionais, como no caso do João e do Pedro na compra do terreno, que se um deu o dobro, o outro recebe o dobro, se um der a metade, recebe a metade. Então, dobrando uma quantidade, a outra dobra. Se eu for comprar, por exemplo, uma quantidade de canetas, se eu dobrar a quantidade, eu dobro o preço. Se eu triplicar a quantidade, eu triplico o preço. Agora, se eu diminuir a quantidade, eu diminuo o preço. Então, quando aumenta uma grandeza, a outra aumenta. Então, eu digo que há uma relação de grandezas proporcionais entre esses dois valores. Por exemplo, 5 metros de tecido custam R$80. Quanto que pagarei por 9 metros de tecido? Então, segue a mesma ideia. Se eu aumentar a quantidade de tecidos, eu vou aumentar o valor. Para resolver esse problema, é usual a gente montar uma tabelinha da primeira situação, a segunda situação e as duas grandezas, que no caso era o tecido, que estava representado aí por uma unidade de comprimento, e o valor pago, que está representado em reais, que é o nosso sistema monetário. Então, se a gente fosse preencher a tabela, eu ia ter que, para 5 metros de tecido, eu tenho R$80. Para 9 metros de tecido, quantos reais eu tenho? Não sei, essa é a minha pergunta. Então, no lugar desse ponto de interrogação, eu posso trocar por um X. E aí eu tenho exatamente essa representação. Aumentei o tecido, aumenta o valor. Então, a gente monta a primeira razão, 5 sobre 9, igual a 80 sobre x. E usando a propriedade da proporção, quando eu multiplico o cruzado, 5 vezes x, 5x, 9 vezes 80, 720. Resolvendo a expressão, eu tenho que o x vale 144. E o x está na coluna dos reais. Então, significa que para os 9 metros de tecido, eu vou pagar R$144, certo? Isso quando eu tenho grandezas proporcionais. Só que pode haver o caso de eu ter grandezas inversamente proporcionais. O que seria inversamente? Se uma aumentar, a outra vai ter que diminuir. Se uma diminuir, a outra vai ter que aumentar para compensar. Por exemplo, se eu tenho lá, uma viagem foi feita em 12 dias, percorrendo 150 km por dia.
quantos dias seriam necessários para fazer a mesma viagem percorrendo 200 km por dia? Então imagine, eu aumentei a quilometragem diária. Se eu estou andando mais por dia, eu vou gastar mais dias ou menos dias? Menos dias. Então aumentei a quilometragem diária, diminui o tempo que eu preciso para percorrer. Se eu diminuir a quilometragem diária, aumenta o tempo. Então observe, quando uma aumentou, a outra diminuiu. Então eu tenho uma situação que é inversamente proporcional. Para resolver isso, a gente segue a mesma ideia. A gente monta essa tabelinha para as duas situações e as duas grandezas. Dias, e que a nossa unidade de medida de tempo, e a quilometragem diária. Preenchendo essa tabela, a gente vai observar que o que está faltando de informação é lá na situação 2, a quantidade de dias que seriam necessários. E como eu observei que aumentei a quilometragem diária, eu vou diminuir a quantidade de dias, elas são inversamente proporcionais, na hora de montar a minha expressão, eu faço o inverso da segunda grandeza. Então eu coloquei 12 sobre x, seguindo a ordem da tabela, e na segunda razão eu inverti. Em vez de colocar 150 sobre 200, eu coloquei 200 sobre 50, porque é uma situação inversamente proporcional. E aí resolve passo a passo, multiplica cruzado, propriedades lá da proporção, e resolve a nossa expressão. Com isso, eu vou descobrir que o tempo necessário seriam de 9 dias. Então observe, ó, aumentei de 150 para 200 km por dia, a quantidade de dias diminuiu, passou a ser 9 dias. Ao invés de 12, caiu para 9. Então, grandezas inversamente proporcionais, quando uma aumenta, força a outra a diminuir. Quando uma diminui, força a outra a aumentar. Seguindo a mesma proporção. O que seria isso? Se uma dobrar, a outra vai cair pela metade. Se uma triplicar, a outra cai para 1/3. E assim sucessivamente. Ok? E quando a gente fala de razão, a razão mais importante no nosso meio, a função social de razão mais importante, é a porcentagem. Quando eu quero representar algo que seja proporcional, num investimento, por exemplo, ou num desconto, se o objeto custa mais caro e eu quero conceder um desconto, provavelmente o desconto vai ser maior do que se algo que custe mais barato, o desconto vai ser menor, segue uma proporção. E é usual representar essa razão no formato centesimal. Daí surge um outro conceito, que é o conceito de porcentagem. Então a gente pode dar nome de porcentagem sempre quando eu tiver uma razão no qual o segundo elemento é 100. Então se eu tenho 5%, eu estou querendo dizer que é 5 para 100, ou de cada 100 eu tenho 5 unidades. 5 por 100. Por isso que a gente fala porcento, por 100. E o símbolo de porcentagem, acredito que todos já conheçam, que é essa representação dessa barra com dois zeros. Exatamente para representar o nosso 100. Okay? Então, por exemplo, se eu quero calcular 10% de 80, eu já tenho uma razão, 10 por 100. Só falta outra razão, que o que a gente está querendo saber é o quanto equivale ao 10. Então, o que equivale ao 10 é o nosso x de 80. Com isso, a gente tem exatamente uma proporção. A gente pode utilizar o conceito de proporção para representar uma porcentagem, usando então a nossa regra de 3. Multiplica cruzado e resolva. Então, qualquer situação que envolva porcentagem, a gente pode associar a ideia de proporção com grandezas diretamente proporcionais. Além disso, quando eu falo 10% de 80, existe uma regra prática para resolver isso. Aquele D eu posso trocar por uma multiplicação. Então, 10% a gente já sabe que é 10 por 100, então eu faço 10 por 100 vezes 80. 10 dividido para 100, 0,1 vezes 80, 8. Então, 10% de 80 é 8, ok? Então, ó, 10% é o mesmo que 1/10. 1/10 de 80, 10. Outro exemplo. Em uma turma, há 40 alunos, sendo 55 desses alunos são do sexo feminino. Quantos alunos são do sexo feminino?
quantos alunos são do sexo masculino? Então eu faço 55%, 55 por 100, primeira razão. X de 40, ou seja, aquele X representa os 55, que resolvendo a expressão a gente vai ter 22. Então, 55% de 40 equivale a 22. Como a minha sala tem 40, sobra 18 alunos que são do gênero masculino. Ok? Outro exemplo. Num torneio de futebol, um determinado time disputou 20 partidas e venceu 12. Então ele venceu 12 de 20. Qual que é a porcentagem de vitória? Então eu vou tentar pegar aquela razão 12 de 20 e representar numa razão com base 100, que aí eu quero escrever no formato percentual. Então eu tenho 12 para 20, aquele 12 vai representar quantos de 100? Então x de 100. Resolve a proporção e a gente tem um resultado 60, ou seja, 60 sobre 100, 60%. Então, esse time ele teve um aproveitamento de 60%. Ele ganhou 60% dos jogos que disputou. Ok? Outra situação muito comum de uso de porcentagem é quando você tem aí um desconto. Por exemplo, ao comprar um smartphone, eu obtive um desconto de 12% do preço da embalagem. Pagou-se R$ 750 pelo smartphone. Qual que era o preço original? Então vamos lá. Se eu tive um desconto de 12%, é porque eu paguei 88% do produto. Se o que eu paguei foi R$ 750, significa que aqueles 88% equivale a R$ 750. Então, 88% é 88 por 100. E o 750 vai ser sobre X, que seria o 100%, que era o preço original anterior ao desconto. Resolvendo a expressão, 852,27. Então, o produto custava R$ 852,27. Tive um desconto de 12% sobre esse valor e ele caiu para R$ 750. Ok? E fica um desafio para vocês tentarem fazer, que é, dos 80 candidatos que prestaram concurso, 32 foram aprovados. Dessa forma, qual foi a taxa de aprovação do concurso? Então essa eu deixo como desafio e quero que vocês depois compartilhem lá no AVA qual foi a solução e como você resolveu esse problema. Se você usou ideias de proporção ou já aplicou de forma direta a porcentagem. Ok? Então a gente encerra a aula de hoje. Fica sempre as referências básicas e complementares que estão lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E para finalizar, que o conhecimento esteja com vocês. E o conhecimento é a força que nos motiva a estar aqui estudando e aprendendo e trabalhando com vocês. Até a próxima web aula. Educação à distância, mudando realidades.